Boa tarde, meus queridos. Vamos dar continuidade às aulas da nossa disciplina de Orientação Profissional e Cidadania. Hoje iremos trabalhar conceitos básicos de orientação profissional, papel do professor orientador, estágio, objetivo do estágio, condições para a realização do estágio. Todos esses conteúdos estão contidos no nosso capítulo 1, que será trabalhado durante todo o nosso primeiro bimestre. Orientação profissional significa ajuda prestada a uma pessoa com vista à solução de problemas relativos à escolha de uma profissão ou a progresso profissional, tomando em consideração as características do interessado e a relação entre características e possibilidades do mercado de trabalho. O que isso quer dizer? Basicamente, a OPC, ela ajuda as pessoas que ainda possuem dúvidas sobre qual profissão a seguir. Tenho certeza que muitos de vocês têm o plano A e o plano B, ou realmente ainda estão em dúvidas de que profissão seguir. Com a ajuda da orientação profissional, que é um dos objetivos, que é esclarecer todas as dúvidas ainda existentes, tudo fica mais claro. E aí a gente vem trazendo com isso quais são os principais motivos que levam as pessoas a precisarem da orientação profissional. Um dos motivos é a insegurança diante das escolhas das profissões. A gente sabe que hoje em dia a gente tem um leque muito grande de profissões, as que estão em ascensões, as que estão em defasagem, e por conta disso também é gerado a dúvida, né? A certeza quanto à necessidade da orientação. Sabemos que muitos têm dúvida, mas muitos também ainda se opõem a procurar uma ajuda profissional ou ler sobre o assunto. Decisão de melhorar o autoconhecimento para buscar uma profissão de acordo com a sua personalidade. Gente, a escolha da profissão de acordo com a personalidade é algo muito importante. Por quê? A gente sabe que dentro da nossa vivência, dentro das nossas perspectivas, a gente tem uma série de fatores, de medos e de inconsistências também. Um exemplo claro. Eu, professora Daiane, eu tenho pavor de agulha, eu tenho pavor de sangue. Então seria uma inconsistência muito grande eu ir para a área da saúde, porque é uma área que eu não me identificaria pelos certos pavores que eu já tenho. Então, quanto a isso, a gente tem que ver quais são as características da nossa personalidade, o que a gente tem interesse, de que modo a gente pode botar a nossa personalidade, as nossas características para tomar uma decisão em relação à profissão. Sabemos também que a gente tem que procurar algo que a gente se identifique, que a gente goste. Não só pela questão monetária, gente, porque é muito complicado você trabalhar num lugar em que você ganha bem, mas você não faz o que você gosta. Procure dentro das suas escolhas algo que você goste, algo que você se identifique de fato. Outro motivo, buscar informações com profissionais. Se você tem duas opções ainda em dúvidas, perguntem para pessoas que vocês conheçam, que trabalhem na área, tá? Ou tirem um dia e fiquem observando, mesmo que de longe, para saber se realmente é aquilo ali que vocês querem. E um outro motivo é não conhecer o mercado de trabalho, não saber se a demanda de empregos é grande, não saber se vocês vão conseguir ser inseridos no mercado de trabalho com aquela profissão, também gera um conflito dentro da escolha da profissão. E aí a gente vem trazendo o conceito do que é ser um professor orientador. Bom, o professor orientador, ele informa, ele ajuda a escolher as informações mais relevantes, trabalha para que elas sejam significativas para o aluno, permitindo que eles a compreendam, avaliem conceitual e eticamente, reelaborem e adaptem aos contextos pessoais. Como eu já disse, ele ajuda a escolher informações, ele não escolhe a profissão por vocês, tá? A escolha é completamente de vocês. O papel do professor orientador é esclarecer, é conversar, é fazer com que vocês reflitam
diante aquela dúvida que vocês tenham ou diante algum assunto que faça menção à questão profissional. Em momento algum, ele vai te dizer o que é certo e o que é errado dentro das tuas escolhas, até porque a escolha é algo pessoal, é algo que você vai levar para a vida toda. Dentro da área do professor orientador, a gente traz um pouquinho do papel, do que ele faz, como ele faz, tá? O professor orientador, ele vai ser a luz na teoria, trazendo a função de refletir sobre experiências que já trazem ou projetam um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, considerando condições objetivas, a história e as relações de trabalhos vividas. Bom, o professor orientador, ele vai trazer essa reflexão para dentro do contexto de vida de vocês, para que vocês tenham a certeza da decisão tomada, tá? Essa reflexão pode ser por meio de debate, essa reflexão pode ser por meio de conversas individuais, essa reflexão pode ser por uma história de vida, por uma palestra. Isso fica a critério do professor, realmente. E aí, por fim, para finalizar a questão do professor orientador que já foi falado, a gente vai prosseguindo sobre estágio. O que é estágio? O que vem ser estágio? O estágio é um momento de aprendizagem e experiência, não apenas nos conteúdos técnicos, mas também na prática. É um momento em que vocês aliam a teoria com a prática e que vocês também podem aprender alguns diferenciais para a sua vida profissional. O estágio profissional é o momento que o estudante tem a oportunidade de colocar em prática os fundamentos teóricos aprendidos no curso e vivenciado no cotidiano da profissão pretendida. A porta de entrada de um profissional em formação em sua área, um momento de preparação assistida para os desafios que esperam para a vida profissional. Como assim uma preparação assistida? Porque dentro dos estágios vocês terão um supervisor. Esse supervisor, ele prestará toda e qualquer assistência para vocês dentro do estágio, como execução de uma tarefa, ensinamentos. E esses ensinamentos vão desde realmente a prática até coisas que vocês podem aprender com ele e trazer para a vida de vocês como profissional. Sabemos que tudo o que fazemos tem um objetivo e com estágio não é diferente. O estágio ele também possui um objetivo. E qual seria ele? A afirmação da aprendizagem como processo de construção de conhecimento e desenvolvimento de competências e habilidades sobre um processo de supervisão. O que eu já tinha dito para vocês, que vocês serão supervisionados, tá? Não pela questão de é um estagiário, não, pela questão de fazer com que vocês aprendam, que vocês têm dentro da instituição, vocês tenham uma carreira bonita, tá? O que vem ser uma carreira bonita? Uma carreira de aprendizagem, uma carreira que depois vocês possam ser contratados. O estágio, como já foi dito, é a porta de entrada. Essa porta de entrada, ela pode durar somente o tempo do estágio, mas ela também pode ser uma porta de entrada que ficará aberta durante um tempo, ou seja, que vocês possam ser contratados, que vocês possam ser admitidos e se tornem funcionários realmente da empresa. E dentro do estágio, existem dois tipos. Esses dois tipos, eles são previstos em lei, tá? Que é o estágio obrigatório e o não obrigatório. O que vocês precisam fazer é o obrigatório, que é aquele que é definido como tal projeto de curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Vocês sabem que a partir desse ano o estágio dentro da UP é um estágio obrigatório, em que vocês precisam realizar para que vocês recebam um diploma. Caso não realizem nem o estágio, nem a vivência, vocês vão precisar fazer um TCC, né? Voltado para a área de sustentabilidade ou qualquer área que vocês se identifiquem, fazer esse projeto juntamente com os professores. E o não obrigatório é aquele que é desenvolvido como uma atividade opcional, acrescida da carga horária regular e obrigatória. Ou seja, o não obrigatório é aquele que não vem colocado como imposição para a obtenção do diploma. Você está fazendo porque você quer agregar conhecimento, você quer ter a vivência dentro da área de atuação que você escolheu.
Uma observação bem importante sobre a questão do estágio obrigatório ou não obrigatório é que o estudante, ao ingressar dentro de uma empresa para ser estagiário, ele não tem vínculo empregatício formal, tá? Ele apenas está lá como estagiário, mas vendo isso como uma grande oportunidade de aliar o conhecimento teórico com o conhecimento prático. E nenhum minuto, em nenhum momento, ele, quanto estagiário, terá vínculo empregatício formal. Apenas contrato como estagiário, mesmo que assinem a carteira de trabalho de vocês. Essa carteira vai ser assinada no âmbito observação, onde ele vai botar o período que você entrou, o período que você saiu, mas como estagiário. E esse estágio, ele visa garantir e complementar o aprendizado que você já tem na sala de aula. Quando falamos de estágio, o pensamento remete logo à Lei 11.788, que é conhecida como a Lei do Estágio. É a lei que regulamentariza o estágio no Brasil e ela estabelece uma série de regras. Ela foi sancionada no dia 25 de setembro de 2008 pelo presidente Lula e desde então ela está em vigor. Dentre as regras estabelecidas pela Lei 11.788, a primeira que a gente vem falar é sobre a carga horária, que ela limita-se a 6 horas dia, gerando assim 30 horas semanais. O estagiário, ele tem direito a recesso remunerado, denominado de férias, de 30 dias a cada 12 meses, ou seja, a cada um ano. A empresa, ela proporciona ao período do estagiário, se for menos de um ano, férias chamadas de férias proporcionais, tá? Que é de acordo com a quantidade de tempo que você está dentro da empresa. O estagiário, ele não recebe o abono de 1/3 e nem 13º. O que vem a ser esse abono de 1/3? Quando o trabalhador, ele é funcionário, ele tem esse emprego formal, ele é funcionário da empresa, quando ele completa um ano e ele sai de férias, ele recebe o salário e mais 1/3, que é esse abono que o estagiário não tem. E no final do ano, o funcionário, ele recebe o 13º salário, que é previsto em lei, que está lá na consolidação das leis trabalhistas, um dos direitos adquiridos dos trabalhadores. O estagiário, pelo fato dele não ter vínculo empregatício, ele não recebe, a não ser que a empresa, por algum motivo, queira estender o 13º aos estagiários, que isso também pode ocorrer. Uma decisão tomada pela empresa, ela resolva pagar, mas ela não tem obrigação de pagar o 13º salário aos estagiários. O estagiário, ele tem a carga horária máxima de um estágio dentro da empresa de até 2 anos, tá? E ele só se prolonga mais do que isso se, no caso, o estagiário ele for portador de alguma deficiência. E como eu já tinha dito para vocês, há uma diferença entre um funcionário que tem um emprego formal e estagiário. Diferentemente das consolidações das leis trabalhistas e a lei do estágio, ela não estabelece um piso mínimo do valor da remuneração a ser paga, tá? O funcionário formal, a gente sabe que o piso é o salário mínimo e algumas categorias elas também têm piso. Exemplo, o engenheiro, ele não pode receber menos do que 5 salários mínimos para prestação de serviço como engenheiro. No caso, o estagiário, ele não tem essa base, ele não tem esse piso. O valor da remuneração é um acordo feito em contrato entre a empresa que está oferecendo, a empresa contratante, e o estagiário. Se a empresa tiver um estágio que a bolsa é 500 ou 800 reais e ela oferecer e você aceitar, aquele ali será seu salário em aspas, porque a remuneração recebida pelo estagiário é conhecida como bolsa. A remuneração do estágio e a cessão do auxílio transporte, elas são compulsórias, exceto no caso do estágio obrigatório. Gente, o estágio obrigatório, o aluno, ele necessita estagiar
e às vezes a empresa ela pode oferecer o estágio obrigatório, mas sem remuneração e sem transporte. O aluno, pelo fato da necessidade que ele precisa, ele acaba entrando no estágio, mas visando o aprendizado, ou seja, ele entra, mas sem a remuneração e sem o auxílio transporte também. Quando a empresa ela oferece o auxílio transporte, há um percentual de desconto de 6% dentro da remuneração do estágio, tá? Outra coisa muito importante dentro do estágio é o capital segurado do seguro acidentes pessoais. Esse seguro acidentes pessoais é uma apólice que todo estagiário tem, que é um seguro caso aconteça alguma coisa com vocês, que vocês irão receber ou a família de vocês irá receber. E esse valor a ser pago, ele é compatível com os valores de mercado. Como já tinha falado com vocês também, a questão de ser assegurado a aprendizagem de vocês, que vocês seriam supervisionados. Dentro das leis também fala sobre o supervisor. O supervisor ele pode ter até 10 estagiários. Ah, professora, 10 de manhã, 10 de tarde? Não, 10 ao total. 5 de manhã, 5 de tarde e por aí vai. Mas o número limite são 10, tá? A questão da legislação, ela estabelece para o estagiário nível médio regular, segundo grau colegial, e da educação especial, um dos finais do ensino fundamental na modalidade educação de jovens e adultos, a proporcionalidade de contratações de estagiário em relação ao quadro de funcionários. Tem um cálculo também que a gente vai ver mais para frente, como é feita a contratação de um estagiário, a partir de quantos funcionários a gente tendo dentro da empresa, a gente pode contratar um estagiário, mas isso a gente vai ver mais lá para frente. E por fim, a gente traz a determinação do inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal, que proíbe o trabalho de menores de 16 anos, salvo em condição de aprendiz, e a partir dos 14 anos como menor aprendiz. A gente vai desmistificar isso aqui um pouquinho. Sabemos que o trabalho infantil, ele é crime, mas a gente tem duas modalidades em que o jovem menor de 18 anos, ele pode trabalhar. Essas modalidades se chamam menor aprendiz e jovem aprendiz. O menor aprendiz, ele é aceito dentro de uma empresa a partir dos 14 anos, entre os 14, 16 e 4 meses. A questão do jovem aprendiz, ele já é aceito dos 18 anos até os 24 anos, tá? Salvo essas condutas aí, não são caracterizados como trabalho infantil. O assunto que a gente tinha para trabalhar por hoje, por essa aula, se encerra aqui, mas gostaria muito de agradecer a participação de todos e dizer que essa aula estará disponível tanto no Play quanto no YouTube, para que vocês possam assistir quantas vezes necessitarem, também quiserem tirar dúvida. Permanecendo a dúvida, vocês podem me mandar mensagem, tanto no grupo quanto no privado, que eu estarei esclarecendo, ou anotar para a próxima aula. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.